hoje tem algo muito perigoso, né, que eu digo sempre, a gente não vai falar aqui de religião, obviamente, sim, sim. Né, mas esse nome sacerdote, aquele líder religioso, né, os números aumentaram espantosamente desses líderes religiosos que abusam das nossas crianças e adolescentes, né? Porque eles são, hoje se criou aquela imagem, né, que era muito antiga e que ela está voltando aí, daquele líder religioso que pode tudo, né? Então a família passa a venerar aquela pessoa e não consegue perceber que aquela criança às vezes está sendo violentada. Eu não estou dizendo aqui que religião é ruim, não é nada disso. Sim, né? sim, claro. Como nós temos dentro da política, nós temos no âmbito religioso, no âmbito familiar, tem pessoas boas e tem pessoas que não são tão boas assim. Mas eu percebo que o aumento desse abuso de líderes de diversas religiões diferentes, ele aumentou espantosamente. E claro que quem sofre são as nossas crianças, né? Que são violentadas aí de todas as maneiras. De todas as maneiras, e o que me chama a atenção, Luciano, é como o contexto, é que nem assim, a gente não vai pontuar essa ou aquela, mas pensando num contexto geral, como a religião realmente ela acaba sendo instrumentalizada para abusos, né? Semana passada nós conversamos aqui no Pondera sobre a instrumentalização da religião na política e olha que curioso, né? A gente vê uma instrumentalização para um abuso de uma criança, onde ela é totalmente vulnerável. E isso pode literalmente destruir o psicológico dela e a vida dela, né, por toda a existência nesse planeta, não? Nós estamos falando de falas muito perigosas, né? Então hoje a gente está assistindo líderes religiosos dizendo que você pode abusar, né? Que você pode beijar sua filha. Nós estamos assistindo líderes religiosos dizendo que a culpada é a mulher, que a culpada é a criança, né? Recentemente, agora, um desembargador falou que a criança de 12 anos é que era culpada daquele... Como que é possível isso, que alguém enxergue numa criança de 12 anos a culpa por alguma coisa? Porque isso, Luciano, ele tá crescendo de maneira assustadora, porque quando você coloca que tudo pode em nome de Deus ou em nome de algum tipo de religião, você está dizendo que aquilo é sem limites. Né? Então a pessoa ganha por si um poder, né? E que ele pode ser destruidor, e nós estamos assistindo isso, né? Então isso não está só em um lugar, está dentro do judiciário, está dentro da igreja, está dentro da sociedade em geral, né? Então nós como sociedade precisamos abrir o olho, entendemos que claro, ninguém é contra religião nenhuma, entende? O Estado é laico, né? Mas tudo precisa de um limite. E quando nós estamos falando de defesa e garantia de direitos das nossas crianças, nós vemos que os pais são os guardiões dessa criança. E eles devem ficar alertas, né? Porque a criança, quando ela é abusada, ela demonstra imediatamente. Então, por exemplo, aquela criança que era falante, que brincava bastante, ela vai ficar reprimida. Ou você vai perceber que tem um distúrbio alimentar repentino naquela criança, né? Ou você vai perceber que ela está machucada no órgão genital. Tem muita coisa que não tem como não perceber. É claro que nós conseguimos entender também que algumas famílias acabam, né, não conseguindo ter essa percepção, né, por falta às vezes de realidade mesmo dessa história toda, mas os pais devem ser guardiões ao ponto de perceber o porquê que meu filho mudou o comportamento. Por que ele está mais agressivo? Por que ele está dormindo tanto? Por que ele está comendo demais? Ou por que ele não está comendo? Né? Então, começa dentro de casa, obviamente, né? Mas o alerta tem que ficar em nosso torno, né?
quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente social, para que essas crianças possam ter o direito de serem defendidas e serem crianças, né? E vivenciar a sua infância de uma maneira saudável, né? Então, acho que a política pública ainda peca um pouquinho, né? Quando, de forma desacerbada, né, deixa com que isso aconteça e que essas falas, às vezes, né, nós estamos falando de um desembargador, né, que achou que a mulher ou que a criança é culpada, né? Hoje eu estava assistindo até sobre isso, uma das falas dele, as mulheres estão loucas atrás de homem, né? Olha o que nós estamos ouvindo de um desembargador, né? Então tem muita coisa para mudar, né? E acho que as casas de acolhimento hoje estão cheias, né? Também por esse fator, né? Porque está acontecendo algo muito grave e a sociedade precisa abrir o olho. Certo. E aí, no caso, você falou uma coisa bem interessante, que isso está ao nosso entorno. E pelo que a gente estava conversando até antes de iniciar o programa, isso acaba sendo até mais comum do que deveria ser, né, do que a gente acha que deveria. Mas, Marcelo, quando uma família, né, vê que de repente ali perto da sua casa está acontecendo algo, o que ela pode fazer para ajudar essa criança? O Estatuto da Criança e Adolescente diz que todo cidadão tem o dever, né, de ver qualquer situação e denunciar, né? Então, você não precisa ser um profissional da área ou necessariamente ser do Conselho Tutelar ou da Vara da Infância. Qualquer cidadão que perceber que alguma criança está sendo abusada ou algum direito dessa criança está sendo violada, ela tem o dever de denunciar. Então liga lá, tira uma foto, né? Com o celular é tudo mais fácil, né? Tira um celular, faz uma filmagem, ou liga para o conselho fazer uma sondagem, entende? O que nós não podemos é nos calarmos. Mas está acontecendo na casa do vizinho. Lembre que lá tem uma criança que pode estar sofrendo qualquer tipo de abuso possível. E a maioria dos casos que o Conselho Tutelar, que a Vara da Infância recebe, são através de denúncias, né? O vizinho que viu, ou alguém percebeu algo, algum familiar percebeu algo, porque a criança dificilmente vai falar. E quando ela fala, muito genitor ou genitora, ela descaracteriza aquilo, entende? Você está mentindo, né? Isso é coisa da sua cabeça. Tenta, né, reprimir a criança. E daí a criança diz que não, né? Então, mas se qualquer cidadão perceber, deve imediatamente ligar ao Conselho Tutelar, chamar a polícia local, né? Porque precisa de uma intervenção nessa família.